questão 32 e, novamente, dá uma olhada na referência do texto. Vai ser fundamental para você nessa prova do Enem conhecer os autores que estão na referência, porque nós sabemos que o Enem é uma prova muito cansativa e exaustiva. E, portanto, se você conhece o autor, a chance de você interpretar o texto é melhor. Nessa referência da questão 32, nós temos um clássico da literatura brasileira, e sim, estou falando sobre literatura brasileira, que é o livro Sertões, de Euclides da Cunha. E por que esse livro é importante para a gente? Dá uma olhada aqui no trecho, ó. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços, neurastênicos do litoral. A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela o contrário. Falta-lhe a plástica impecável, o desempenho, a estrutura corretíssima das organizações atléticas. Entretanto, toda essa aparência de cansaço ilude. E eu queria que você prestasse muita atenção nisso aqui. Nada é mais surpreendedor do que vê-la desaparecer de improviso. Naquela organização combalida, operam-se em segundos transmutações completas. Basta o aparecimento de qualquer incidente, exigindo-lhe o desencantador das energias adormecidas, o homem transfigura-se. Empertiga-se, estateando novos relevos, novas linhas de estatura e no gesto. A cabeça firma-lhe, alta sobre os ombros, possantes aclarada pelo olhar desassombrado e forte, e corrigindo-lhes prestes numa descarga nervosa instantânea, todos os efeitos do relaxamento habitual dos órgãos. E da figura vulgar do tabaréu canhestro reponta, inesperadamente, o aspecto dominador de um titã, acobreado e potente, num desdobramento surpreendente de força e agilidade extraordinária. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Por que essa questão é importante para a gente? Por que a gente está falando de literatura aqui? A gente vai estar falando dessa questão sobre o surgimento da sociologia. E como você aprendeu lá na Europa, a sociologia surge no meio acadêmico. Augusto Comte, Durkheim, Marx, Weber e por aí vai. Só que no Brasil a coisa é diferente. No Brasil a sociologia nasce de maneira informal. A sociologia não nasce na academia. Ela nasce dentro da literatura. E obviamente a literatura ela permite uma licença poética maior. Só que a obra Euclides da Cunha, ela representa, e lembre-se disso, a primeira forma de pensamento social no Brasil. Apesar de ser literatura, nós temos sim uma análise social, quiçá sociológica, da sociedade brasileira. E nessa obra ele fala sobre a Guerra de Canudos, ele fala sobre o aspecto do sertanejo. Esse sertanejo que na obra vai ficar percebido o seguinte: existem dois Brasis. O Brasil do litoral é influenciado pelo estrangeiro moderno e o Brasil do interior, pacato, forte, sobrevivente. Esse é o aspecto da Guerra de Canudos aqui. Então é isso que eu preciso chamar a atenção de vocês. A sociologia no Brasil, ela nasce diferente da sociologia europeia. Ela nasce no meio da literatura, ela nasce no meio da ficção. Só que dentro dessa ficção nós temos uma análise completamente social e realística. E aí no comando ele diz o seguinte, ó: sobre a obra da qual foi extraído o fragmento Evidência, muito conhecida pela análise histórica que faz sobre a Guerra de Canudos, mas que realiza um grande exame sobre a terra e o homem do Nordeste, através de uma ótica permeada pelo positivismo, lembre-se do Augusto Comte. Pode-se concluir que o autor, olha o que ele diz no item A, tratou da relação entre o privado e o público, com uma peculiaridade do modo de ser brasileiro. Essa frase você já ouviu antes, mas ela não é do Euclides da Cunha, e sim do Sérgio Buarque de Holanda, o que vai falar de homem cordial. Então não é isso que a gente vai estar tratando no texto. No item B ele coloca: fez, nesse trecho, uma alusão à obra de Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil. Óbvio que o Sérgio Buarque é um clássico da sociologia brasileira, mas o Euclides ele vem antes, então ele não pode referenciar o Raízes do Brasil. Raízes do Brasil é uma obra da década de 30. Aqui o Euclides da Cunha a gente tem em 1897. No item C, analisou a unidade nacional, baseando-se em diferenças regionais, culturais e étnicas. Ele não vai falar sobre unidade nacional. Na verdade, vai falar que existem dois países diferentes: o país do litoral e o país do interior. No item D, enfatizou a miscigenação como uma novidade cultural da colonização portuguesa. Me permita fazer o gancho aqui e já aproveitar ao máximo nossa revisão. Aproveitou a miscigenação e valorização da miscigenação, você sabe muito bem, você já está respondendo através do vídeo. É Gilberto Freire, principalmente nas obras Casagrande Senzala e Sobrados e Mucambos, e consequentemente depois do Euclides da Cunha. O que nos resta o item E.
construir um perfil psicológico do brasileiro baseado na força do sertanejo. E como você pode ter percebido, esse é o nosso gabarito, beleza? Até a próxima!